Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o poder de fechar ciclos. Se encontra no livro de Eclesiastes, número 3, capítulo 3. Eclesiastes nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre o tempo e a vida humana. O capítulo destaca que existe um momento determinado em um propósito divino para tudo que acontece debaixo do céu, desde os momentos de alegria até as fases de dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, a palavra do Senhor vem nos dizendo assim, vou ler do 1 até o 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. De afastar de si, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Palavra do Senhor. Então, meus amados, aqui esta palavra, ela nos ensina sobre o poder de fechar ciclos. Nós precisamos entender o poder de fechar ciclos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, e nós temos que saber e entender o tempo de nós começar e o tempo também de nós parar, né? Louvado seja Deus. Assim como existe o tempo para todas as coisas, então existe o tempo também de guerra, né? E tempo também de paz. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos entender, conhecer o trabalhar de Deus, estar em comunhão com o nosso Deus, para poder entender o tempo de nós começar, o tempo de parar, né? Muitas vezes Deus manda a gente fazer algo e nós precisamos entender o tempo de nós começar e também precisamos entender o tempo de nós parar. Precisamos entender o tempo que nós estamos em momentos de guerra, de aflição e também o tempo que Deus nos dá paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um tempo determinado para todas as coisas e tempo para descansar, né? Muitas vezes Deus, Ele manda a gente fazer a obra, falar da sua palavra, mas há um tempo também que Ele fala para a gente se aquietar, né? Como diz aqui, é tempo de falar e é tempo de se aquietar. E há momentos que nós precisamos se calar, aprender, ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus e se calar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, existe um tempo para todas as coisas e nós precisamos entender esse tempo. Louvado seja Deus. Entender cada ciclo, quando nós começamos e quando nós terminamos. Precisamos saber. Quando Deus fala para, né?
porque nós também somos seres humanos, somos limitados, né? O nosso Deus é ilimitado, mas nós somos seres limitados e nós dependemos do nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus ilimitado e muitas vezes ele nos leva além da nossa limitação. E nós precisamos entender isso, né? Estar confiando em Deus e deixar que Deus ele esteja na nossa frente, e também precisamos estar atentos a ouvir a voz do nosso Deus, a voz do nosso comandante, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E esse capítulo nos mostra que a vida é feita de ciclos, né? Há um tempo para todas as coisas. Que a vida é feita de ciclos e nós precisamos entender que nenhum momento também dura para sempre. Há um momento que Deus nos fala faz, mas há um momento também que Deus fala para, né? Há um tempo de guerra, mas também há um tempo de paz. Louvado seja Deus. Senão a gente não aguenta, né? Temos que entender os ciclos que Deus nos ordena, né? E nesse capítulo ele fala sobre o controle divino, o controle sobre o ser humano, né? Os seres humanos não têm poder de controlar o tempo nem de determinar o seu futuro, né? Louvado seja Deus. A mensagem lembra que o homem é limitado, né? O homem é limitado enquanto Deus rege todas as coisas na hora certa. O nosso Deus é soberano, a soberania de Deus está sobre as nossas vidas, nos instruindo, nos orientando, nos caminhando, nos indicando, né? Louvado seja Deus, e nos governando, né? Porque Ele é o nosso governo, louvado seja Deus. E Ele rege, né, todas as coisas na hora certa. E é um propósito eterno, né? Diz que Deus tudo faz formoso no seu tempo, aqui no versículo 11. E Ele colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que fomos criados com um anseio ou propósito, né? Por algo maior e permanente, né? O algo maior e permanente é a nossa salvação, né? Nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial, né? Estamos caminhando para a salvação. E até nós chegarmos lá na nossa Canaã celestial, existem ciclos e nós precisamos entender os ciclos, né? Que nos rege, que Deus nos rege, né? Louvado seja Deus. E nós precisamos buscar a Deus, né? Esse entendimento, né? Porque tudo nesta vida é passageiro, né? Tudo passa, mas a palavra do nosso Deus jamais passará. E a conclusão também deste capítulo é desfrutar o presente, né? O presente momento em que nós vivemos. A conclusão é a prática e que sabendo que não controlamos o tempo, nem podemos entender perfeitamente os planos de Deus. Devemos nos alegrar, fazer o bem e aproveitar o presente como uma dádiva de Deus. Então, nós não podemos se preocupar com o dia de amanhã, nem viver ansioso, né? Porque a palavra do Senhor diz que cada dia é o seu mal. Então, nós não podemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, né? Mas aguardar no Senhor, viver o hoje com alegria. E muitas vezes nós somos ansiosos. Quem que não é, né? Eu também sou ansiosa e preciso orar para pedir a Deus para tirar essa ansiedade, né? Todos nós somos ansiosos. Todos nós passamos por ansiedade. Quem diz que não tem, está mentindo, está enganado, né? E nós precisamos estar entendendo o trabalhar do Senhor, viver de acordo com a vontade dEle e não sair por aí fazendo o que quer, o que não quer, ou pregando, ou falando muitas coisas e fazendo muitas obras. Existe um tempo de descanso para nossas vidas também, né?
Nós não vamos ficar o tempo todo fazendo a obra do Senhor, falando da palavra de Deus. Nós temos um tempo para a nossa vida também. Muitas vezes nós falamos da palavra do Senhor para que vidas venham a ser alcançadas, mas nós também precisamos cuidar de nossas vidas, né? Precisamos descansar no Senhor. E é por isso que eu tenho sossegado um pouco, parado um pouco, porque Deus falou, pare um pouco. Então eu ouvi e parei. E aqui estou, começando novamente para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, e que vidas venham a ser alcançadas e que possas entender o trabalhar do Senhor, que nós não venhamos viver aí neste mundo desesperado, ansiosos pelo futuro, mas que nós venhamos viver o hoje, se alegrar no Senhor, porque hoje é um dia, é uma dádiva de Deus para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom. Estou feliz de voltar aqui, né, para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Estava descansando, descansei bastante. Louvado seja Deus. E estou aqui, né, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, fazer aquilo que Ele me ordena. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.